Voltando, tá voltando. É assim, ó, tudo tem um propósito, nada a gente vai ficar triste por nada. Você sabe por quê? Caiu sim. Foi sem querer. Eu fui mexer aqui, alguém mandou um negócio aqui no direct aqui, eu fui tirar e caiu. Mas uma coisa que muitas pessoas não vão entender o que eu vou dizer agora. Às vezes a Fala. gente fica muito, "Ei, Elaine, desculpa. Eu fui tirar um negócio que a pessoa mandou Voltou. aqui, porque eu tava te tampando assim, Voltamos. tampando, aí voltamos. Então, assim, antigamente se acontecesse uma coisa dessa comigo, eu ia ficar toda atrapalhada e não voltaria. Então, assim, eu acredito que Deus está dando para a gente mais oportunidade de tempo, porque aquela já se foi. Verdade. Eis que tudo se Olha, você passou. estava falando da remissão do tempo, hein? Ah, olha que coisa! Ó, a gente Olha estava falando, só. ó, e olha que interessante, na hora que caiu, hoje de manhã, a Volume. Eliane, ela é psicoterapeuta, ela está fazendo uma mentoria da psicoterapia dela, então ela tem uns alunos, e hoje é no dia inicial dela. Então eu falei assim, Livane, eu errei o dia, errei o horário, me perdoa, podemos fazer amanhã? E eu pensei assim, Deus é tão bom, que Ele sabe todas as coisas. E quando a gente aprende que a ter a autoestima, não vai ser coisas ao contrário que vai tirar a gente do foco da gente. E Deus sabe todas as coisas. Na hora que caiu aqui, eu ainda vi que a Silvia mandou uma mensagem lá no WhatsApp falando que ela não está conseguindo voltar Poxa. na live. Mas, assim, quando você comentou sobre a remissão do tempo e a nossa live terminou, né? E eu queria E falar o voltou com um seguinte: tempo maior. Meu Deus do céu, tá voltou vendo, gente? Como isso é poderoso. Meu Deus. a live volta com o tempo todo novo. Ai, mas não salvou a outra. Meu. Gente, olha, isso é vaidade. É uma vaidade que eu nunca tive. Então, essa vaidade é dada como uma pessoa muito simples, muito simplória. Não é isso. As pessoas às vezes confundem muitas coisas. Eu não dou valor a um monte de coisas que muita gente dá valor, sabe? Não dou mesmo. Eu não dou valor a posses, eu não dou valor a pessoas que têm muitas coisas ou que querem realmente se mostrar mais do que os outros. Eu não dou valor para muita coisa que acontece no mundo, mas eu dou valor para uma coisa que é totalmente diferente para mim. É um coração humilde. Um coração realmente aquele coração realmente que na hora que erra tem coragem de falar que errou. É aquele coração que na hora que realmente vê que ultrapassou o limite com o outro, tem coragem de falar, me perdoa. Eu fui intransigente, e eu vou falar errado com vocês. Me perdoe que eu não te entendi, que eu não te acolhi, que eu não te ouvi e que eu não te amei. Então, assim, esse é um tempo que eu gostaria realmente. Eu não tenho como voltar a todos os meus aniversários, porque a gente estava falando sobre os aniversários que eu nunca tive um bolo. E a Elaine falou assim comigo assim: a gente vai viver no hoje, sabendo que Tá Deus um tem pra pouco, gente tá no travando um pouco hoje. para mim o seu vídeo. Para mim Tá tá travando um perfeito pouquinho, assim, vamos ver se melhora. tá? Para mim o Aí, seu e o acho que meu tá agora não. perfeito. Ainda tá um pouco lento. A conexão Ainda tá tá? meio aí, acho que voltou agora. Tá. Então, assim, Eu tô em eu não São tenho como Paulo, voltar. a Eli, É, a a Elaine Eli tá em mora em São Minas, né? Paulo. Eu moro em BH. Mesmo que nós estamos falando que a nossa live caiu e que nós entramos de novo na segunda live, ela caiu exatamente no momento que eu falei assim, que a Elaine ministrou para a gente sobre a remissão do tempo, que a gente quer que o tempo seja remido. E na hora que eu fui mexer aqui no celular, porque chegou uma mensagem que estava tampando assim, a minha visão, a live caiu. E eu comentei com ela que, pô, não tem problema se a live caiu e eu não salvei, porque não é essa a intenção. A nossa intenção hoje é festejar o meu aniversário e mostrar para vocês que todo o tempo passado que eu não me festejava, que eu não me dava esse devido valor, ele foi feito de novo.
Então, assim, hoje eu consigo ter eu tendo um aniversário e falando para todo mundo que é meu aniversário sem me esconder. Você sabe por quê? Porque eu fui criada, eu cresci numa situação em que eu não me via, que eu não tinha realmente a presença. Elaine falou sobre que Deus tem um livro escrito a nosso respeito nos céus. E eu já sabia disso. E nós falamos também como a live caiu, outras pessoas entraram. Eu estou dando só um feedback do que a gente já falou. E nós estamos desmistificando a religião aqui, trazendo para a gente uma nova concepção de poder de autoestima. A autoestima não é a valorização que todo mundo pensa que é. Não é aquela mulher que chega e fala, eu faço, eu apronto, eu apontei, eu faço, eu sou maravilhosa, olha meu corpão, olha o que eu tenho. Seu áudio para mim continua travando. Continua? Vamos perguntar para as Continua pessoas. travando Vocês um estão pouco me o seu áudio ouvindo? para Ô, mim. Fabiana, meninas, falam para a gente aí se vocês estão escutando a Não sei gente se é só para direitinho. mim aqui. Agora ficou bom de novo. Ficou? Então, assim, a autoestima não é o externo, não é o que acontece ao externo. Quando você está na fase de infância, ele te influencia a ponto de você chegar na maturidade e você não se perceber no mundo. Mas a partir do momento que você se percebe, você se conecta com Deus, você começa a perceber quais foram os bloqueios que não deixaram você avançar no mundo, que soterraram as suas habilidades, os seus dons, aquilo que você tinha de melhor, que é a sua essência. Então, aí você percebe assim, o que é a minha autoestima? Minha autoestima é a minha comunhão com Deus, que vai me mostrando quanto eu sou valorosa para Ele, quanto a minha semelhança com Ele assim, ultrapassa os limites. Ele me ama de tal maneira que o amor dele entra no meu coração e isso me basta. Ele me ama de tal maneira que eu vejo o outro com os defeitos dele e falo assim, nossa, ele tem tanto defeito, mas ele é meu irmão. E aí, o que eu faço? Eu vou cuidar de mim e cuidar do meu valor no mundo. E saber o seguinte, eu tenho dons, o outro tem defeito, o outro tem os dons melhores do que o meu. E a gente começa a se valorizar no mundo. E não inferiorizar o outro, mas falar com o outro assim, começar a dar estímulos para outra pessoa também. Poxa, você tem que ser bacana. Você já percebeu como que você é assim? Porque foi isso que aconteceu comigo, sabe, Elaine? Quando você entrou na minha vida e falou assim, vamos olhar o lado espiritual dos antepassados, vamos orar lá de trás para frente, vamos curar a sua genealogia, para você chegar no ponto aqui, nós vamos consertar isso. O que a Elaine fez comigo? Ela remiu o meu tempo. Trouxe para mim uma remissão de tempo que eu estava totalmente dolorida, totalmente incurada, totalmente vivendo no passado. E a depressão, ela é causada pelo passado. Então, assim, vão viver no tempo de hoje, acreditando o seguinte, que uma empresa, se ela não tiver Deus na base dela, ela também não avança. Se a sua empresa é o teu corpo, a tua empresa é a sua mente, é você se sentir bem com você no mundo. Mesmo que na infância você nunca tenha tido um bolo de aniversário. Mesmo que você hoje, no dia de hoje, gente, eu ganhei 2 bolos. Uau, Então, olha a assim, remissão aí, então, ó. assim, É a porção então, dobrada agora. então, assim, Deus está restituindo o que me foi roubado, né? Então, assim, a Elaine trouxe uma palavra linda, eu quero que ela continue nesse segundo tempo falando o que ela estava falando, eu só quero contar uma coisa aqui. Eu conto no livro sobre o meu nome, que não tinha razão de ser, né? Então, se o meu nome, eles não sabiam dizer por que escolheram o meu nome, não tinha uma razão de si. Então, quando você fala assim, qual é o teu nome na escola, né? Que lá no ano passado os professores mandam a gente fazer aquele portfólio, por que que seus pais escolheram o teu nome, né? Por que que você tem esse nome? Aí você fala assim, nossa, eu tenho esse nome, não, por que que pai eu tenho esse nome? Não sabia me dizer o porquê do meu nome. E lá em casa os nomes eram tudo assim, ó, tudo assim, que você fala assim, aqueles nomes comuns, aí aparece uma pessoa chamada Elivane, que não tinha o porquê de se chamar Elivane. E não sabiam explicar qual que era o meu nome, mas o meu nome está escrito lá no livro da vida. O meu nome está lá. E assim, é nisso que
que eu me firmo. Então, e eu falei com ela também que eu nunca ia chamar ninguém para uma live no dia do meu aniversário. Muito pelo contrário, eu chorava, eu ficava triste, eu ficava arrasada e eu não sentia bem até eu descobrir os bloqueios todos do porquê do meu aniversário. Então, assim, hoje eu quero mostrar para vocês o seguinte: se alguém morreu no dia do seu aniversário e você replica isso na sua vida, se algum fato marcante aconteceu no dia do seu aniversário e você acha que o mundo acabou para você, eu quero pedir para vocês, para que vocês coloquem isso diante de Deus e vocês tragam a remissão desse dia nas suas vidas. Por quê? Porque Amém. você Isso é mesmo. muito importante, porque não existe ninguém igual no mundo que seja assim, pode ter semelhante, gente, mas igual não tem. Sabe? Não tem. Eu tenho duas sobrinhas gêmeas, cada uma tem uma personalidade, uma gosta de azul, a outra gosta de lilás. Entendeu? Elas são parecidas, mas cada uma tem uma personalidade. E uma não é melhor do que a outra porque uma gosta de balé e a outra não gosta. Entendeu? Não tem que se comparar, não tem que comparar filhos, não tem que comparar os colegas no trabalho, não tem que comparar as colegas na live. A gente É tem isso que entender o mesmo. seguinte, eu falei isso com a Elaine, fale do teu livro. Por quê? Porque eu também escrevi um livro e eu sei como que é gostoso a gente falar do livro da gente. E igual a Elaine falou, o livro dela vai de encontro a certas pessoas e o meu vai de encontro às outras. E todo mundo que quiser o e-book tá lá nesse site. Agora não tem nem site mais, mas eu vou colocar lá no feed, lá na minha bio tem o nome do meu blog. Vocês entram e tiram o e-book para vocês de graça. É porque quando eu escrevi esse livro aqui, eu percebi que o meu sonho, ele foi roubado, os meus dons foram roubados e eu fui restituindo tudo. Então, assim, eu restituí a minha autoestima ao longo do caminho. Então, a pessoa não acorda um dia e fala assim, hoje eu sou poderosa. Não. Ela passa por N coisas, por várias coisas, até ela assimilar tudo isso. Então, hoje eu posso entrar numa live e dizer, hoje é o dia do meu aniversário, não sou nova, não sou bonita, mas Ah, mas eu, parabéns! mas eu tenho um valor, sabe? Eu tenho um valor, eu tenho algo dentro de mim que é diferente do que a Elaine tem. E é uma preciosidade para a pessoa que sentar e ouvir. Agora vai Com ter pessoa que vai certeza. sentar e vai jogar no lixo. Gente, aí já não é mais comigo, aí é com a pessoa. E aí que é o valor que eu me dou. Entendeu? O valor que eu me dou não depende do que o outro amplia sobre mim. Se ele não teve a capacidade de sentar do meu lado e me conhecer, ele não vai ter capacidade de me julgar. Então, assim, a gente fecha o ouvido para o que vem de fora e começa a focar no poder que tem a autoestima interna. Foi o que a Elaine estava falando. É o seu interno, é o que eu sou hoje. O que que Deus. Conta pra gente, Elaine, o que que Deus te falou nas madrugadas? Porque, assim, estava bonito demais e eu estou aqui falando. Olha, você está falando aí, eu estou tendo um monte de insights aqui. É, uma das coisas, né, que você falou é que na infância, aliás, isso que você falou agora, a gente não pode julgar um adulto, eu falo sempre isso no curso. A gente vai abrir novas inscrições agora, semana que vem, segunda-feira, dia 15 de março, a gente vai abrir inscrições para uma nova turma do curso Abrindo Cativeiros. Cativeiros emocionais, cativeiros sexuais, cativeiros familiares, que é muito, gente, é muito poderosa essa parte, é a parte que eu acredito que mais fui tratada pelo Senhor e que mais libertou a minha vida. Se a gente não resolve as questões familiares, não adianta tentar ir para fora de casa, ter a própria vida, porque não vai rolar. Precisa estar resolvido com a família. Então, questões familiares, emocionais, sexuais, financeiras e outras tantas que a gente trata no curso, eu sempre falo lá o seguinte: não queira julgar um adulto sem saber a criança que ele foi. Não queira olhar para alguém e falar, ah, olha a atitude dessa pessoa, o cara é um criminoso, o cara é um sem saber o que ele passou na infância. Será que esse pedófilo hoje foi abusado quando criança? Então, esse é um erro que a gente comete, assim, corriqueiramente, né? Vê uma notícia na televisão, já julga, condena, crucifica,
acaba. Não, a gente não sabe o que essa pessoa passou. E você estava falando também da infância, que é muito simples até, aparentemente simples, né? Mas assim, as crianças, oi Gilda querida, que saudade, minha amiga, quanto tempo. Olha só, as crianças, elas não se limitam. Pensa na brincadeira de criança, qual é? Principalmente nas de antigamente, né? Que as crianças de hoje não sabem muito as brincadeiras, né? Aquelas Não mais sabe. radicais. Descer aquela ladeira imensa no carrinho de rolemã e chegar em casa praticamente sem Ou a então no pele papelão, inteira do né? joelho, né? Subir numa árvore, pular de um cipó dentro do rio, são coisas que a gente, hoje adulto, a gente fala, meu, eu não vou fazer isso, meu, eu não tenho coragem, mas a criança tem. A criança não se põe limites. A criança não se põe medos por si só. São as pessoas que põem. Você pode ver quantas vezes eu já vi. Às vezes a gente chega com uma criança num lugar que tem um cachorro, por exemplo, a criança quer a aprovação da mãe para ir perto do cachorro. E aí a mãe fala assim, não, ele tem medo. E às vezes a criança não tem Exato. medo, a criança tem a Não curiosidade tem. de chegar perto. Depende da mãe, depende do adulto que está perto, fala assim: vai, 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 filho, vai, sobrinho, vai, seja qual for a criança, vai, dá a mãozinha para ele cheirar, para ele fazer amizade com você, mas não, os adultos põem medo. Eu me lembro de ter mostrado, de ter visto uma vez, eu estava na academia, e a filha da dona da academia, foi isso faz um tempo já, não é a academia que eu tô hoje, ela estava lá, a filhinha dela estava lá. E tinha uma Joaninha. Qual criança que não gosta de Joaninha, gente? Fala pra mim. Toda criança é apaixonada por Joaninha, coisa mais fofa do mundo que Deus criou, né? E tinha uma Joaninha na parede. Eu falei pra ela: "Nossa, uma Joaninha, chama sua filha pra ver". Ela falou: "Ah, não, ela tem medo dessas coisas". Eu fiquei chocada. Eu falei: "Não, gente, não tô acreditando nisso", né? Então, as crianças A não se gente, eu não sei você, sabe? Mas a gente colocava a Joaninha dentro da caixinha de fotos. Nossa, eu brincava, quando criança, eu brincava com tatu-bola. Sabe o tatu-bola? Eu amava brincar com tatu-bola. E Também. aí, gente, o que acontece? Hoje, que a gente tem 20, 30, 40, 50 anos de idade ou mais até, por que que tantas coisas não aconteceram? Porque tem um monte como eu posso dizer, um monte de travas Travas, na nossa mente que outras pessoas colocaram. E sim. talvez de fato você não tivesse medo daquilo, mas outra pessoa te disse que você tinha medo e você acreditou. Sim. Outra pessoa te falou: não, não pode mexer numa joaninha. Como assim, gente? Né? Então, assim, as crianças não têm medo por si só. E se você tem medos ainda hoje na sua vida, provavelmente isso foi acionado ou foi configurado, vamos dizer assim, lá na sua infância, sim. Com Provavelmente. certeza. Então, vale muito a pena, assim, parar e pensar e falar, peraí, por que que eu não faço isso? Por que que eu não realizei aquilo? Por que que eu não tenho, por que que eu não empreendi isso? Será que eu tenho medo de Será ser que eu realmente julgada? não gosto disso? Tem essa pergunta também, né, Elaine? Será que Aham, realmente eu não gosto de uma Joaninha? Ou alguém não gostava e fez eu acreditar que a Joaninha ia soltar exatamente. algum micróbio na minha pele, né? Alguma Uhum, coisa, alguma gosma na minha pele? Será que realmente? aham, Será que realmente eu não gosto? E aí eu deixo de experimentar coisas porque o outro ditava as coisas na minha vida. aham. Sim, E então aí, assim, muitas vezes, desculpa te cortar, não, muitas tá vezes certo, vai os nada minha. seus erros, os seus erros, muitas vezes os seus medos não são Medo seus tem de a ver com o fato. passado. E Uhum. muitas vezes também uma coisa muito poderosa, muitas vezes nós temos uma herança abençoada também, porque todo mundo ouve muito, né? Ai, negócio de maldição hereditária, não sei o quê, isso existe, não existe, mas eu te digo que existe também uma bênção geracional. Uhul. E que a gente fica tão ligado na parte ruim, né? Ah, porque existe maldição hereditária, preciso quebrar, preciso fazer uma libertação, preciso isso e aquilo, ver como é que eu me livro disso. Mas e as bênçãos geracionais? Você sabia, por exemplo, que o meu pai também escrevia? Você sabia que o meu avô também escrevia? Que o meu avô era E um quem grande orador? tocava? E quem Meu pai tocava? toca. Meu pai Aí, toca violão.
Meu pai tem um ouvido incrível para música. Você faz lá, 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 ele tira no violão na hora. É uma coisa assim, eu fico doida, porque eu não consigo isso, né? Mas, então quando você se resolve com seus cativeiros familiares, você libera a sua vida. Porque eu estava falando outro dia no curso, se você tem o pai e a mãe, você fala assim, ah, mas o meu pai é um cara cheio de defeitos, ele era alcoólatra, ele era isso, ele era aquilo, então eu não quero nem pensar no meu pai. Só que se você, o seu, não, tem a sua mãe, o seu pai e você. Se você tirar o seu pai, você se tira também, fica só a sua mãe. Você só é completo se você tiver o seu pai e a sua mãe. Você não vai ser completo sem o seu pai e a sua mãe, ainda que você nem conheça eles. Porque se eles foram eles que te deram a vida, para você dar continuidade à sua vida além da casa onde você nasceu, você precisa aceitar também o que tem de bom neles. Ah, Helena, não tem nada de bom nos meus pais, então, mas eles que te deram a vida. Eles que estavam aqui antes de você chegar. Querendo ou não, você nasceu num lugar que alguém te deu para morar. Sim. Eles te deram isso, querendo ou não. Eu sei que a princípio é meio. Isso está dentro de uma aula grande, né? Até a gente chegar nesse ponto já foi muita história Mas dentro do curso. te leva a muitas Mas fica. vertentes, né, Elaine? Te leva a Oh, refletir sobre nossa, muita coisa. demais. Você imagina um pai, Demais. hoje, né? Eu que sou mãe também, e a gente fica imaginando assim, como que a gente foi ingrato com algumas coisas? Como que às vezes a gente vê a ingratidão dos filhos em algumas coisas? Como que eu sou ingrata com Deus também, né? Então, assim, e tem coisas maravilhosas também, não são só defeitos, não são só os bloqueios. Tem Exatamente. coisas espirituais que são passadas, que são bênçãos. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e ele falou sobre o dinheiro, né? Como que ele lida com o dinheiro. E eu vi claramente que a mentalidade dele com o dinheiro foi gerada pelos pais. Então, tanto por bem quanto por mal. E quando os pais eles são empreendedores natos, ele transmite isso para o filho. Então, para o filho, o dinheiro é uma coisa natural de se ganhar. Então, são bênçãos também. Como os dons que a gente recebe dos outros são bênçãos, tem essas outras partes também que são bênçãos. E eu queria comentar sobre o tatu bolinha que você comentou do tatu bolinha. O tatu bolinha, ele geralmente ele fica debaixo de uma pedra. E eu brincava muito, porque a gente vivia, né? A gente tinha realmente a oportunidade de brincar com a terra. Então eu tirava as pedras e debaixo das pedras tinha uns tatu bolinha. E quando o sol chega debaixo ali da pedra, os bichinhos que tá ali, ó, começa a cada um fugir para um lado. Então, quando ela estava falando sobre isso, eu lembrei o seguinte: o nosso coração é a terra. A pedra são todas aquelas coisas que não deixam a luz chegar no nosso coração. E a luz é Deus. O tatu bolinha tá lá. Você quer realmente brincar com ele. Então, para você brincar com esse tatu bolinha, você tem que tirar essa pedra. Se você não tirar a pedra, a luz de Deus não entra no teu coração. E você não se permite deixar sua criança sair. Deixar sua criança florescer novamente. Porque você é aquela ainda que nasceu. Você tem aquela essência ainda. Ela tá só um pouco, ela só tá debaixo da pedra. Então, remove remove a pedra do teu coração, deixa a luz entrar. E é isso que a Elaine está trazendo para a gente, já está trazendo luz. Porque Tem a até gente estava música falando para isso, né? é, Remove a minha fala, pedra, me chama pelo nome, pode cantar. né? Tudo a ver. Então, tem tudo a ver. Sabe uma coisa interessante? Na hora que eu contei, eu me lembrei isso, mas agora eu vou contar. Ô, Quando eu Elaine, antes de brincava. você contar, só lê o que a Regma escreveu aí, ó. Pegar uma borboleta e colocar a mão no olho e ficava cega. São as crenças, né, que a gente veio trazendo. Aham, Pode pois falar. é. Então, é, a Regma ama bicho também, né? Lá, nossa. E a sobrinha da Regma, outro dia mesmo, ela estava aqui em casa e apareceu uma lagartixinha pequenininha. E eu falei, vamos pôr ela para fora, tal, não sei o quê. E ela ficou na mão com aquela lagartixinha um tempão. Eu tirei foto e tudo mais. Meu Então, Deus. criança não tem medo por si só, né?
Então, gente, o que Sim. que eu ia falar? Que quando eu brincava com tatu bola, era um jardinzinho que tinha assim na lateral do prédio. Eu morava num predinho quando era muito criança mesmo. Num prédio de, acho que devia ter uns 4 andares. E eu ficava brincando ali com tatu bola. Mais um dia, uma formiga me picou. E deve ter sido uma formiga daquelas, bem, daquelas vermelhas, sabe? Nervosa. Porque eu dei um grito muito grande. Dei um grito muito grande. Eu me lembro que pessoas puseram a cabeça para fora da janela para ver o que estava acontecendo, né? E quando você estava falando, fazendo essa metáfora, né, da pedra, da luz e tudo mais, eu me lembrei disso, que às vezes quando a gente se aventura a tirar a pedra, a gente pode se machucar, né? Sim, sim. Mas e aí? Então eu não vou fazer porque eu vou me machucar? E, É que você e sente eu as suas dores, né? Pois é, faz muito tempo. Não faz muito tempo que eu falei para uma pessoa o seguinte, ele falou assim, ah, não, eu não quero entrar nessas coisas, porque senão eu vou me machucar, eu posso ser infeliz. Falei, mas se você não abrir o seu coração para ser feliz, você não vai experimentar se machucar, mas também não vai experimentar ser feliz. Então a vida é feita também dos momentos difíceis, das fases da nossa vida. E foi de um momento muito difícil que nasceu esse livro. E eu conto meu testemunho aqui. Eu estava numa situação extremamente complicada, eu conto tudo em detalhes aqui no livro, em várias áreas, na saúde, no ministério, nas finanças, situações que chegaram ao extremo, todas de uma vez só. E foi quando o Senhor me trouxe essa revelação. E naquele momento, eu só chorava. Naquele momento, eu não tinha nada, nem ninguém mais perto de mim. Mas eu tinha o Senhor. E naquele momento, eu não poderia imaginar que seria o meu primeiro livro, porque eu já tinha outros livros aqui guardados, escritos, esperando o momento do Senhor, esperando o tempo de Deus. E eu nunca ia imaginar que seria um livro novo, que seria o meu primeiro livro publicado. Então, quando nós passamos pelas coisas, né? Ai, aquela formiguinha me picou, na hora doeu e eu gritei, mas hoje eu conto isso dando risada. É engraçado lembrar disso, né? Eu dou risada quando eu lembro disso, porque valeu a pena. A dor passou e ficou a experiência. Então, nem tudo vai dar certo na primeira tentativa, muitas vezes. Mas se você não fizer, você não vai ter experiência. É claro que você Exato. precisa planejar e fazer as coisas de maneira correta, o máximo possível, com uma orientação, com paz, sabendo que o Senhor está naquilo e tal. Mas mesmo assim, a gente comete erros, a gente tem as falhas pelo caminho e a gente aprende com elas também, né? E talvez a gente não tenha chegado ainda onde a gente quer chegar, mas a gente está caminhando, a gente não está mais onde estava. Eu gosto muito da Não. Joyce Meyer, não sei se você conhece, ela fala isso. Não cheguei Sim, ainda onde quero chegar, mas já não estou onde estava. E eu digo, e nunca mais voltarei, exatamente. porque eu continuo caminhando, eu continuo indo em Porque direção. a gente não pode mais regredir. E vai ter momentos, o que você Uhum. está falando é muito interessante, porque tem momentos na vida da gente, tem dias que a gente fala assim, começa a reviver o passado, e temos a tendência de querer puxar a pedra para cima, porque a gente quer ficar naquela zona que a gente já conhece. Sair da zona de Uhum. conforto, sair de baixo, tirar essa pedra, é como a gente sair da zona de conforto. E se você não se permite tirar essa pedra, você vai continuar na zona de conforto. E você só muda, só vai para frente. Você sai dessa zona de conforto se você continuar andando. Se você, se vier setas, se vier pessoas, se vier situações que vão te relembrar o seu estado anterior e você gostar daquilo, você continua ali. Foi um momento que eu percebi o seguinte: o passado pode me visitar, mas ele não pode sentar. Eu tenho que mostrar para o passado o seguinte: você volta para lá porque você já passou na minha vida. A minha vida agora é daqui para frente, porque eu vivo hoje, no dia de hoje, é o dia do meu aniversário, e eu vivi ele da melhor forma que eu pude viver. Ai, Livane, você fez isso, você aprontou. Não, gente, acordei indo para o hospital levar um exame, levar um exame da minha mãe no médico.
tranquilamente, mas me sentindo em paz. Que é aquilo que a Elaine falou. Quando Deus chega, Ele te dá uma paz tão grande que as pessoas ao seu redor não vão entender. Você não precisa ter uma mega festa de aniversário para você se sentir plena no dia do seu aniversário. Entendeu? Você se sentir realmente a sua presença ali no dia do seu aniversário. Eu cheguei um pouquinho atrasado, o médico falou assim, o recepcionista, você vai ser a última, porque se atrasou, o médico falou que vai te atender por último. Eu sentei ali com meu e-bookzinho e falei assim, ixi, eu tenho tanta coisa para fazer. Pode falar com ele que não tem problema não. Ele pode me atender, eu vou ser a última. Por quê? Porque eu sei o que eu mereço. Eu sei o meu espaço. Ele é, no momento, a autoridade. Ele pode fazer isso comigo. E eu fico na minha e vou fazer a minha consulta na melhor alegria do mundo. Então, o externo mais não me atinge o interno. Ele pode tentar em certos momentos, mas depois não. Entendeu? É só aquele momento, eu fico triste mesmo. Às vezes eu fico, deixo a tristeza entrar, mas eu penso, tô ficando triste à toa, eu já passei por isso, não vou ficar mais assim. Então vai embora, vai embora. Isso mesmo. Então, Elaine, eu queria te mostrar isso, porque a Simone entrou aí na live, a Simone sabe disso, porque realmente, quando a Elaine entrou na minha vida, a gente já vinha conversando há algum tempo, né? E ela fez uma coisa que eu achei a coisa mais linda, porque eu nunca tinha ganhado uma boneca. E a boneca que eu ia ganhar foi passada para minha irmã Simone no Natal. E eu tinha pavor de Natal, gente, também. Como eu tinha pavor de aniversário, eu tinha um trauma assim, tremendo com o Natal. E a Elaine, ela orientou a Simone a me dar uma boneca de presente. Então, gente, ano passado eu ganhei a minha primeira boneca. Então, Olha, deixa eu só corrigir um pedacinho. pode, agora fala, pode falar. Foi a sua irmã que me perguntou, quando eu e a Regma conversamos, né? Quando a Sim. gente atendeu naquela fim de tarde lá, e a gente também conversou com a sua irmã, né? Quando a gente desligou, eu e a Regma, a gente conversou, a gente falou assim, nossa, seria demais agora se a irmã dela desse uma boneca para ela, né? E aí, em seguida, sua irmã me mandou uma mensagem, Elaine, o que que você acha de eu dar uma boneca para Elivane? Eu falei, uau, fechou, era isso mesmo que estava aqui no nosso coração. Na verdade, acho que estava no coração de Deus, né? E ele liberou Ele isso me só para restituiu, confirmar. né? Foi demais aquilo, gente. Foi demais. Eu queria Porque eu ver tô... se você contasse essa experiência. Então, por isso que eu queria contar, por isso que eu queria dizer para vocês que é muito importante todas as pessoas que estão na live e as pessoas que quisessem chamar outras, que sentissem no coração de chamar, para que elas pudessem ver como que a autoestima ela é minada na infância. E ela é minada, gente. E assim, como a gente passa por situações que a gente não estava, a gente não pediu. A gente não pediu, elas simplesmente aconteceram. Mas quando eu busco a orientação de Deus e busco uma mulher de Deus, que é a Elaine e a Redma, e elas falam da minha, e a minha irmã, e a gente fez essa orientação, eu e minha irmã, chamei minha irmã, perguntei se ela queria participar também. E a Elaine permitiu que ela participasse, e foi uma bênção, porque aqui, o meu tempo foi remido. Em várias situações, meu tempo foi remido. Não só do dia do Glória a meu Deus. aniversário, mas como da boneca, como outras coisas. O bolo, até o bolo, né? Então, assim, eu Natal. ganhei o Natal ainda, assim, eu não vejo um pouco muito de sentido no Natal ainda, mas eu sei que eu estou no processo ainda de mais resgates do Natal, porque o Natal era uma coisa que realmente me marcou demais e eu não me alegrava com o fim de ano mesmo, do mesmo forma que eu não me alegrava com o meu dia do nascimento. Então, assim, e eu quero mostrar para vocês o seguinte, que tem crianças passando pelas mesmas coisas que eu passei. Então, assim, é neste momento que eu quero dizer para vocês, tem crianças no dia de hoje que sendo Internet, a conexão. tá difícil.
Aí, tá. Tem Continua falando, mas crianças, tá cortando um pouquinho de novo. tá? Tem crianças passando pelas mesmas coisas que eu passei. Tem crianças sentindo o mesmo que eu senti. Então, quando a gente se propõe a escrever um livro e a gente se propõe a revelar coisas pessoais nossas, não é no intuito de ganhar dinheiro com um livro, mas é no intuito de falar o seguinte: vocês podem fazer diferente com as suas crianças. Vocês podem trazer uma nova vida para as pessoas. Quando eu me vejo aqui hoje, né, falando numa live, eu fui desconstruída, sabe? Tudo aquilo que a Elaine está contando aqui pra gente, que os pais colocam nos filhos, né? Você tem medo da Joaninha, você tem medo do cachorro, é uma construção. Você começa a construir o seu filho a partir das suas percepções. E às vezes as suas percepções não são baseadas no amor de Deus, não são baseadas no que realmente precisa. Então a gente não nasce pronto, a gente não nasce pai perfeito, a gente não nasce pessoas perfeitas, mas quando o entendimento nosso abre para as coisas, a gente pode fazer diferente, sabe? Eu posso fazer diferente. Eu posso fazer diferente com meu colega que eu encontro no caminho pela rua. Eu posso fazer diferente quando eu escuto uma mãe falando a forma que ela fala com os filhos. Eu posso. Eu tenho autoridade nisso. Hoje o valor que eu me dou é de saber que eu posso ajudar outra pessoa nisso. Porque aonde estava a minha dor, que eu nem sabia que eram as dores que eu estou contando para vocês, eu nem tinha essa dimensão toda, só com o entendimento que eu fui ter essa dimensão. Então, assim, hoje eu posso dizer, a gente não escreve um livro só para dizer que é o dom da gente, não, a gente resgata o dom. Traz ele à existência. E o que doía na gente, a gente quer mostrar para os outros. A Ilane escreveu um livro espiritual. E ela está desmistificando uma coisa que foi ensinada para a gente a vida inteira, que era um Deus difícil, um Deus, aí olha que lindo, o poder da aceleração sobrenatural. E Deus não está distante, Deus está mais perto do que a gente imagina. E assim, Elaine, eu quero que você fale mais, porque assim, eu me empolgo também. Você falou aí de outro paradigma, né? Eu amo quebrar paradigma, gente. Eu sou Sim, a Kung Fu do paradigma, né? Outro paradigma é que ninguém dá o que não tem. Ninguém dá o que não recebeu, na verdade, né? Ninguém dá o que não tem faz sentido, mas ninguém dá o que não recebeu, então se meu pai não foi carinhoso, também não posso ser carinhoso com o meu filho. Mentira! Mentira! Se você resolveu a sua história, você pode, como pode, ser carinhoso com seus filhos, dar para os seus filhos identidade, coragem, destino, amor, proteção, provisão e tudo mais que talvez você não tenha tido, mas hoje você pode sim, por que não? Algo que também eu falo muito no curso, para quem não ouviu, acho que eu falei na outra live, né? O curso abre novas inscrições agora, dia 15 de março, abrindo cativeiros. Cativeiros são esses emocionais, que a nossa alma entra lá e tranca as 7 chaves, né? Cativeiros emocionais, cativeiros alheios, esse eu não falei. Cativeiros alheios que nem são nossos e a gente está lá, junto com outra pessoa. Cativeiros sexuais, emocionais, sentimentais, financeiros, familiares, é tudo isso que a gente trata no curso. E o que acontece? Muitas vezes você está assim, você não entrega para os seus filhos porque você não recebeu dos seus pais. Existe uma dívida dentro de você. E o que eu costumo dizer, não adianta enterrar. Não adianta fazer que nem o Tatu Bola. Eu nunca imaginei que o Tatu Bola fosse a estrela da live aqui, né? Mas o Tatu Bola, ele entra lá debaixo da pedra. Não adianta fazer isso, gente. Enterrar o seu passado não resolve a sua vida. Enterrar o seu passado não libera o seu destino. O que libera o seu destino é resolver o seu passado. É estar livre com ele. Quando você está livre com o seu passado, você dá continuidade à sua vida. Então, quando você está livre em relação aos pecados dos seus antepassados, mas por que você fala
de antepassados. Esse negócio de maldição hereditária eu não acredito. Eu acho que quando Jesus morreu na cruz, resolveu tudo. Tá bom, Jesus resolveu tudo, sim, o perdão dele é único, é suficiente, é suficiente. Mas e você? Você se resolveu com seus antepassados? Ou você ainda tem uma nota promissória dentro de você, uma cobrança de dívida por causa do que o seu pai fez, do que o seu avô, do que o seu bisavô? É sobre isso, são questões emocionais que passam pelo espiritual também e que a nossa vida não está fluindo porque a gente está parado nessas coisas. Ah, Elaine, mas eu não quero mexer nessas coisas porque é muito doloroso, ou porque, isso daí já faz tanto tempo, é melhor não mexer. É melhor mexer. É melhor trazer à tona, resolver e viver livre, do que viver carregando um baú com 800 milhões de cadeado lá trancado, um monte de coisa que você não toca porque você não quer tocar, mas está lá fazendo peso na sua vida, nas suas costas, dentro do seu armário, né, guardado, escondido. Então, tudo tem o seu tempo também. Né? Eu acho incrível ele, como Deus traz cada coisa a seu tempo para a gente resolver, sabe? Não são todas as questões do passado que Deus traz de uma vez. Quando ele Exato. começa um processo de libertação, aquele dia que a gente conversou, talvez algumas pessoas não estejam entendendo o que foi aquilo que a gente fez. A gente fez um atendimento de, de cura interior, né? E foi online, né? Porque ele está lá em Foi, Minas, a gente está aqui em São foi Paulo, online. mas foi online, nem por isso o Senhor deixou de operar tão maravilhosamente, né? Tudo que Deus fez ali, mas foi um assunto praticamente. Então, a partir dali, com certeza, Deus deu uma base para Eli estar resolvendo tantas outras coisas na vida dela, né? Sim, Que vão surgir cada coisa no seu tempo determinado, quando ela tiver estrutura sim, para mexer naquilo, Deus vai trazer à tona, porque Deus faz sim, tudo maturidade. perfeitamente. Exatamente, Deus não força ninguém a nada, não traz nada que não seja no tempo certo. E tudo é belo a seu tempo. Quando eu falo aqui do poder da aceleração sobrenatural, eu não estou falando, isso é algo que quero deixar muito claro. Eu não estou falando de forma alguma para você acelerar coisas que estão para acontecer lá na frente. Não, porque tudo é belo a seu tempo. Eu estou falando de coisas que ainda não aconteceram e já deveriam ter acontecido. E você precisa saber como remir este tempo e como chamar estas coisas à existência. Coisas que o Senhor escreveu a seu respeito no seu livro. E estão, assim, pendentes. Eu falo que parece que estão. Tem um monte de coisa suspensa, assim, no mundo espiritual, sabe, sobre a nossa cabeça. E não acontecem porque a gente não sabe como chamar isso à existência. E então eu falo disso no livro, para você aprender a fazer isso. E também para desmistificar também que o tempo de Deus não é demorado. Você pode ver quando alguém chega para você e fala assim, eu queria que você estivesse orando por determinada situação, né? Para eu me casar, para eu conseguir uma promoção, sei lá. E aí você fala assim, amém, então vamos orar e vamos esperar o tempo de Deus. Pronto, acabou, acabou, acabou ali. Cada vez que você fala, vamos esperar o tempo de Deus, a pessoa já, não, 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 esperar o tempo de Deus não, porque as pessoas Que têm era para ontem, né? as pessoas têm uma ideia de que o tempo de Deus seja demorado, só que ele não é demorado. Eu provo aqui no livro em inúmeros versículos. Eu nem sei quantos versículos eu coloquei aqui, mostrando que o tempo de Deus é veloz, que os anjos se movem como relâmpagos. Está na palavra e eu coloco todos esses versículos aqui que mostram os anjos se movendo como relâmpagos. Se eu te falar, Elivane, olha aquele relâmpago, você vai conseguir olhar? Não, Às porque foi vezes tão já rápido que já passou. foi. Já passou, já Só era. Quem claro. viu, viu. Quem não viu, já foi. De tão rápido, de tão veloz. Assim é o tempo sobrenatural de Deus. Só que a gente atrasa as coisas. Por quê? Porque a gente não tem entendimento, consciência de que Deus escreveu um livro, de que Deus tem um tempo determinado, a gente deixa o tempo passar sem se importar com essas coisas, as coisas não acontecem, a gente fica achando que Deus que não me abençoa, Deus abençoa aquele ali, não me abençoa. Talvez aquele ali esteja buscando o tempo de Deus, de fato, os acontecimentos dentro da sua história, e você não, Exato. né? Então tem que aprender a buscar.
Tem que aprender a Exato. E buscar assim, para isso, buscar isso se envolver. é a intimidade com Deus, né? Que as pessoas, às vezes, eu estou te escutando e observando. Isso é a intimidade com Deus. Então, assim, a verdade é o seguinte, que coisa boa não gosta de luz. Coisa boa vai querer as trevas mesmo. Então, a autoestima nossa, enquanto mulheres, assim, que hoje é o Dia das Mulheres também, né? Maravilhosas, né? Enquanto mulheres que possam se refazer a cada momento, porque nós temos a nosso dispor, Elaine, mais do que os homens, várias coisas que nos beneficiam. É um brinco, é um batom, é fazer uma unha, é arrumar o cabelo, é tentar, né, fazer com que a aparência fique um pouco melhor. Nós temos várias coisas para fazer com a nossa aparência exterior, mas a gente tem que aprender a cuidar da aparência interior. Por isso que eu convidei a Elaine, porque uma das coisas que passam, né, a esse cuidado é o espiritual. Você não cuida da sua vida sem que você realmente cuida do seu lado espiritual. Uma empresa, ela não se fundamenta, eu já falei isso aqui, eu vou repetir. Ela não se fundamenta se ela não tiver bem nítido nela que Deus está guardando. Que quem coloca a sentinela na porta é Deus. Que quem coloca a sentinela para me proteger é Deus. Eu tenho clareza nisso. Que se eu não guardar o meu coração, se eu não limpar o meu coração, eu não vou ter uma boa autoestima. Eu posso fingir que eu tenho uma capa de santidade, até mesmo se eu for uma religiosa, né? Que todo mundo me reconhecer como uma pessoa religiosa, mas por dentro, se eu não me curar, eu vou extravasar em atitudes, eu vou extravasar em palavras, tudo que está lá dentro. E o que Verdade. extravasa não é bonito, não, gente. Não é bonito. O que sai de dentro de um coração dolorido não é bonito. Então, o poder da autoestima, ele vai muito além dos cuidados externos que a gente tem. A gente tem que cuidar do interno. É por isso que a palavra-chave da autoestima é o valor que eu me dou. É o valor que eu me dou como pessoa. Eu me valorizo tanto que eu vou cuidar de mim por inteira. Entendeu? Às vezes eu vou deixar alguma coisa sem cuidar na minha vida, mas eu tenho que começar a limpar o meu coração. Eu fiz uma live um dia desses atrás com uma pessoa que nós falamos sobre as faxinas, né? A faxina da casa, faxina, faxina, faxina. Mas a faxina maior que a gente tem que fazer é dentro da gente. É dentro dos pensamentos da gente. É a gente, eu comentei isso uma vez e a pessoa veio conversar comigo depois. É quando você está lavando a vasilha e o pensamento vem na sua cabeça e você, olha o que eu estou pensando. É você se escutar. É você estar com poder sobre o teu corpo de tal forma que você começa a se escutar. E quando você começa a se escutar, você começa a entender você. Nossa, eu estou pensando isso. Mesmo que eu não exteriorize isso, eu pensei. E se eu pensei, vamos analisar como que Deus vê isso, sabe? Como que isso está diante de Deus? Então, eu tenho que limpar aqui dentro, eu tenho que realmente limpar, eu tenho que limpar minha mente, eu tenho que parar o que eu estou fazendo. A correria, a de querer estar a pessoa mais linda do mundo, a mais poderosa do mundo, aquela que tem a palavra mais maravilhosa, aquela que realmente é um exemplo de conduta, mas por dentro o coração dela está totalmente contaminado, tá? Então, assim, isso depõe contra você. Eu escutei um dia uma pessoa falando que a pessoa diminuía, numa live aí de uma pastora muito bacana, sabe? E ela contou um caso de uma mulher que diminuía o marido. E falava assim, mas eu Nossa. sei isso, eu sei aquilo, eu sei aquilo outro, eu sei aquilo outro. E eles crentes, sabe, assim, pessoas de igreja. E ela falou assim, tá feio. Ah, mas se eu não fizer isso, ele vai montar em cima de mim. Nossa. Ele não ia montar em cima dela. É o valor que ela tem dela.
Então, para que o outro a respeite, ela grita com o outro, ela esbraveja, ela depõe, ela desconstrói o outro na frente de outras pessoas, desvalorizando o outro para se sentir protegida. Isso não é autoestima. Quando a gente costuma falar Com assim, olha, certeza, né? Com certeza tem tem coisas a mulheres. serem tratadas aí, né? Sim, Nela, então assim, e o na coração história dela. dela? É porque ela não está curada, entendeu? Então é isso, não é só educação, isso não é educação só, isso é o coração dela contaminado. Está tão contaminado que ela começa a sair dela e ela nem percebe, ela não se percebe que está feio. Então a pessoa colocou isso. Então, assim, ou Eu aqui em costumo casa, né? dizer, eu costumo dizer que a gente precisa se olhar de fora. A gente precisa se Sim, enxergar de fora. tá. E você sabe aquela hora que você falou assim, Elaine, olha seu pai, sua mãe, eles te deram tanta coisa, valoriza eles. Então, o pessoal hoje em dia está foi falado isso pra gente, né? Nós participamos disso muito, que conexões valem mais que dinheiro. E que a gente tem que fazer várias conexões. A primeira conexão que a gente tem que fazer é com a gente mesma e com Deus. A primeira conexão, que é a que importa, sou eu com Deus. A segunda conexão é você com as pessoas que estão na sua casa. Com sua mãe, com seu pai, com seus irmãos, com seus filhos. Entendeu? É a segunda conexão. Aí, e as outras pessoas? As outras pessoas têm valor, sim. Mas quem tem valor primeiro sou eu. Sou eu entendendo que Deus me vê como preciosa, Deus vê Elaine como preciosa. Eu tenho que me dar valor e eu tenho que começar a parar e perceber o que está em mim que está errado. O que está em mim que está errado, tá? O que está em mim que o outro faz e que me perturba tanto? Entendeu? Então, assim, eu tenho que cuidar de mim, do meu coração, eu tenho que me proteger. E eu tenho que ser assertiva no falar. Eu tenho que aprender a falar isso para outra pessoa, para que ela entenda. Às vezes, essa mulher que eu contei o caso que seria o momento de conversar com o marido, dos dois terem uma comunicação mais aberta e eles entenderem o que está acontecendo ali. E reconstruir aquela forma de tratar o outro, né? Ele de permitir ela de fazer coisas e acaba dissolvendo a família por esses tipos de coisa. E mesmo que não dissolva, eles vão viver uma vida que não é, que a gente está vendo que não é uma coisa boa. E assim, a gente encontra mulheres e encontra homens também que debocham de outras pessoas, que desvalorizam as outras pessoas. E isso é de Deus? É aí que eu pergunto, isso é de Deus? Será que, por que você está E a outra desvalorizando o pergunta outro? é, será que fizeram isso com essas pessoas primeiro, para elas aprenderem a fazer com os Olha as outros, né? vertentes. Continua falando, pode tomar a palavra agora, Elaine. Outra É vertente, isso vai aí, eu estou lá. pensando aqui no nosso horário. Eu não sei que hora que a gente começou essa segunda parte. A segunda Você live eu viu? não sei também. Cuidado aí para não Aí, derrubar menina, isso. não sei. Vamos fazer o seguinte, ô, gente, quem puder, tira um print pra gente. Você sabe tirar print? Vamos tirar um print aí, você com o seu livro, eu com o meu, vai. Ah, então beleza. Eu Pode não vou ficar. tentar arriscar aqui e tirar, vocês tiram depois põe lá pra gente. Gente, tira um print pra gente, manda, fazendo favor. Aí deu. Porque se eu for tirar, vai que eu derrubo tudo aqui, pronto. É, a Regma tirou, Não, você legal. viu que eu fui Depois a tirar, gente e posta. tirar a pessoa mandando mensagem aqui, eu derrubei a live, eu nem toco mais. É, melhor nem tentar. Mas é isso, Nem tentar. gente. Eu espero que essas palavras, né, sirvam de bênção para vocês. A Eli falou muito aí desde quando eu conheci a Elaine, desde quando a Elaine fez isso e aquilo. O que eu fiz, eu quero deixar aqui claro que nós somos abençoados para abençoar. Eu quero deixar claro que antes de poder abençoar, eu fui abençoada. Eu também Amém. sentei numa cadeira e alguém também me ouviu e alguém também orou por mim. Então, por isso eu pude fazer isso com você aquele dia. E eu louvo ao Senhor tanto pelo meu dia quanto pelo seu, né? Pelo dia que o Senhor
achou de me encontrar numa sala de cura interior e também com você, né? Ele pôde fazer isso. Então, glória a Deus. A Regma tá falando que acha que já vai cair a live, então você pode entrar lá no meu Instagram e me seguir e ter as Sim. informações sobre como comprar o livro que está na pré-venda ainda. O lançamento oficial vai ser domingo agora e também na segunda-feira o curso, o lançamento do curso, Abrindo Cativeiros, dois acontecimentos que estão assim, né, ao mesmo tempo, porque as engrenagens dos tempos, do Cronos, do nosso tempo natural, com o Kairos, o tempo sobrenatural do Senhor, se alinharam. Por isso as coisas estão acontecendo na minha vida. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, a primeira parte do livro, que é exatamente sobre isso, sobre as engrenagens dos tempos. Olha aqui que legal, um livro muito legal, gente. As engrenagens dos tempos é a parte um. E eu deixo todos os versículos aqui dentro, viu? Porque às vezes você está lendo, sei lá, na cama, ó. Então você não precisa, às vezes você está lendo um livro e você quer conferir os versículos, né? Então tem que estar com a Bíblia junto. E aqui eu já deixo todos os versículos para sua leitura fluir mais, fluir melhor e você ser abençoado pelo que o Senhor me deu e que seja mesmo. Eli, um beijo enorme para você. Um beijo. Obrigada pelo convite tão especial no dia do seu aniversário, um dia tão Sim. precioso, viu? Que bom que você reconheceu o valor disso. Que Deus te abençoe poderosamente a cada ano, a cada Amém. aniversário. Em nome Fala de o seu Jesus. Instagram e a Regima tá falando para você falar o seu O Instagram. Instagram é Elaine Mota com dois T's, elaine.mota.ministério. elaine.mota.ministério. Me segue lá, que lá no direct, se você quiser adquirir o livro ou saber do curso, pode me chamar que eu te respondo, tá bom? E eu quero agradecer também por você ter aceitado o convite e agradecer as pessoas que ficaram conosco, né? Algumas saíram, algumas entraram, e dizer o seguinte, que tudo tem um propósito. Eram 3 pessoas, a Silvia perdeu a conexão, não conseguiu voltar na live. A Elaine, a gente vai fazer a live amanhã. Provavelmente eu chame a Silvia para fazer em outro dia, separado. Então, assim, Deus tem um propósito. E o que nós fizemos aqui hoje é mostrar para vocês. Eu queria que as 3 falassem, mas cada dia vai ser de uma, então. Olha, a autoestima, beijo, Régima. A autoestima, ela entra nas 3 esferas: espiritual, emocional e nos bloqueios que você adquiriu na infância. Então, a gente tem que se cuidar, se amar a ponto de se sentir realmente presente no mundo. Você não precisa agradar todo mundo com o que você fizer, mas a primeira pessoa que você tem que se agradar é você, sabe? E eu quero só aproveitar para dizer uma coisa. Quando eu comentei da boneca que eu não ganhei, as minhas filhas ganharam, sabe? E assim, Exatamente. as minhas Isso filhas prova, ganharam. né? As minhas filhas tiveram bolo de aniversário até os 20, então com 20 anos ali, tem uma que tem 20 anos ali, ela ganhou bolo de aniversário todos os anos da Glória a existência Deus, é isso dela. aí. É isso aí. Olha aí, a Então, gente acabou de entrar aqui a Tati, que é uma psicóloga, gente. Pena é que uma não entrou psicóloga, música, a gente chamar ela então aqui, né? ela vai entender exatamente o que é que a gente está Ela falando. já Então, entendeu assim, aí, ó. ela já entendeu, né? Então, assim, só para vocês saberem que a autoestima ela é construída, sabe? Ela era para ser natural. Ela vem desde a infância. E a autoestima não é a roupa que você veste, não é o lugar onde que você mora. Ela não é dita por outras pessoas. Ela é interna, ela é sua. Então, assim, ei, Edson. Então, assim, se valorizem no mundo enquanto pessoas. E se valorizem Isso aí. mesmo. E comece a entender que o Deus que nos ama, ele nos ama a tal ponto de reconhecer a gente em qualquer lugar que a gente tiver, igual a Elaine fez, de ter um livro escrito com meu nome lá no céu. Ele tem um livro escrito com meu nome. Você imagina que privilégio que é esse de ter um Deus desse? Que privilégio foi o meu de encontrar a Elaine, de encontrar a Régima e de ter nascido onde eu nasci, porque a minha história, ela é É passado e única. agora eu vivo no presente. E com ela eu posso fazer coisas melhores na minha vida. Então, um beijo no coração de todo mundo. Um Muito beijo. obrigada por estarem Um aqui. beijo, gente.
Deus abençoe Um vocês. Um beijo. beijo, Eli. Deus abençoe. Feliz aniversário Amém. de novo. Tchau, Obrigada. tchau. Tchau. Tchau, gente.